irmãos, boa noite a todos, aqueles que estão aqui presentes e também aqueles que estão em casa nos assistindo, não podendo estar aqui conosco neste dia tão especial, nesta noite. Como nós lemos de manhã com o pastor Jim, no início do culto, o Salmo 137, mostrando que nós não estamos confortáveis e nem estamos felizes com essa situação, mas nós podemos nos alegrar no Senhor, podemos esperar que Ele é aquele que está no controle e controla todas as coisas. Por isso, eu quero ler o Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E com essa esperança de estarmos novamente unidos com todo o povo de Deus nesta congregação, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos confessar a nossa fé, nossa dependência em nosso Deus. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo 122. Salmo 122. Cantemos. Fiquei alegre quando ouvi, vamos à casa do Senhor, para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali, entramos em Jerusalém, por suas portas todos vêm. As tribos vão se reunindo, o povo todo do Senhor, para lhe dar o seu louvor. Os filhos dele estão subindo. Jerusalém, trono do Rei, cidade santa do Senhor, cidade que merece amor, onde domina sua lei. Estão ali os tribunais, que Deus lhe dê a sua paz, dê sua bênção aos que amam, que são os companheiros de Deus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. Os irmãos podem sentar. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, graça te damos porque podemos te louvar mais uma vez neste dia especial. Mais uma vez podemos te cultuar neste culto solene a ti, Senhor, atendendo a tua santa convocação,
mesmo que seja numa situação anormal, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, que o Senhor possa estar dando perseverança ao teu povo, que o Senhor possa estar aumentando a sua fé, que o Senhor possa estar dando tudo o que é necessário, Senhor, para permanecer firme em ti, o teu povo. Por isso te rogamos pela pregação da palavra, que o Senhor esteja abençoando esta pregação, que possa fortalecer o nosso coração, que faça nos apegar ainda mais às tuas promessas, que nos faças cada vez mais desejar a Cristo, desejar o teu Espírito. Pai querido, Pai amado, abençoa as igrejas irmãs que estão reunidas e que também já se reuniram, Senhor. Que a tua graça também esteja sobre elas, que elas possam permanecer firmes em ti. Abençoa o teu povo neste mundo, que a tua graça também esteja sobre eles. Ó Deus amado, nos guarda nesse momento que nós estaremos aqui te cultuando, como também os nossos irmãos em casa que estão nos assistindo online. Dá a tua graça, Senhor, sobre todos nós. Concede o teu amor e nos ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da
fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor 13. Dia do Senhor 13, pergunta 33. Por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta: porque só Cristo é por natureza o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus pela graça, por causa de Cristo. Pergunta 34. Por que você chama Cristo nosso Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, estamos vivendo em um mundo em que as pessoas estão buscando liberdade. Liberdade para fazerem o que quiserem. Liberdade para transformar práticas pecaminosas em práticas lícitas e boas. Liberdade para definir o que é certo e errado, conforme os seus desejos. Pois estão ensinando que neste mundo não existe uma verdade absoluta. Cada um define o que é certo e o que é errado. Cada um tem a sua própria verdade, conforme o seu coração pecaminoso. Liberdade para abortar. Liberdade para definir o que a própria ciência ensina. Ensinando que um ser humano, quando nasce, não é homem nem mulher, mas que ele deve aprender a escolher se quer ser homem ou mulher. Liberdade para liberar a maconha. Liberdade para satisfazer seus desejos mais perversos. Liberdade para cometer todo tipo de crimes. Vivemos em um mundo que se diz que isso é liberdade, que isso é ser livre. Porém, será que isso é liberdade? Será que essa chamada, vamos dizer, liberdade desta época é realmente liberdade? Como entender as palavras do Catecismo de Heidelberg, que diz que Cristo nos comprou e resgatou? Isso não significa que nós estávamos presos, que nós estávamos em um tipo de prisão. Irmãos, hoje eu irei falar sobre a escravidão e a liberdade. E por isso eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: da escravidão à liberdade em Cristo. Da escravidão à liberdade em Cristo. Vamos ver dois pontos. Em primeiro lugar, a nossa escravidão, e em segundo lugar, a nossa libertação. Em primeiro lugar, a nossa escravidão. Irmãos, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 13, diz que Cristo nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados
e de todo o domínio do diabo. O que significam estas palavras para nós? Com essas palavras do catecismo, nós confessamos que éramos escravos, que não tínhamos liberdades, que vivíamos sob o domínio do pecado e do diabo. E quem nos escravizaram? Irmãos, nós éramos, como eu já falei, escravos do pecado e do diabo. Isso é um pensamento assustador até para o pior ímpio neste mundo. Uma verdade que ninguém quer aceitar, pois todos neste mundo caído, acham que são livres, que não são escravos de ninguém, que estão libertos para fazerem qualquer coisa. Mas por que nos tornamos escravos do pecado e do diabo? Voltemos por um instante ao jardim do Éden, no início de tudo, o paraíso de Deus. Devemos lembrar que Deus criou o homem em um jardim belo. Neste jardim, o homem deveria viver. E preste atenção que nesse jardim, o homem ele tinha liberdade. Porém, essa liberdade não significa que o homem poderia fazer qualquer coisa, aquilo que ele desejasse em si, pois ele tinha um Senhor e Mestre. Havia alguém que tinha autoridade sobre ele. Esse Senhor e Mestre era Deus. Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar lá, assim cuidando e protegendo dele. Também deu ao homem uma ordem. Ele falou que o homem poderia comer de todas as árvores do jardim do Éden, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto o homem obedecia a Deus, enquanto o homem seguia as ordens do Senhor, nós vemos que o homem ele tem liberdade no sentido de que não há sofrimento como hoje. Ele está livre de todas essas coisas que nós encontramos nesta vida. Em outras palavras, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, era viver sem sofrimento, era viver sem as consequências do pecado, como a morte, o luto, a dor, o sofrimento, a solidão, o medo, desejos egoístas, mágoa, fome, miséria e tudo aquilo que traz sofrimento e que até promete curar as feridas do homem, mas que no final das contas não consegue fazer nada de bom para o homem. Entretanto, o que aconteceu? Aconteceu que o homem se rebelou contra o seu Senhor. Aconteceu que o homem comeu do fruto proibido, achando que poderia ser feliz sem Deus em sua vida. Naquele momento o homem tornou-se escravo do pecado de Satanás. Em sua rebeldia, o homem reconheceu Satanás como seu Senhor e o seu Mestre. Tornou-se alguém que está debaixo do jugo de Satanás. Tornou-se alguém debaixo de suas presas. Alguém que tudo o que faz apenas para agradar a perversidade do seu Senhor. Porque ele não quer saber de Deus e de nada que venha da parte desse Deus tão gracioso. Ele considera tudo isso algo que não traz alegria. E por isso vive em rebeldia e procura todos os tipos de vícios que prometem curar e trazer felicidade. Pense em quem usa drogas. A droga promete fazer o homem ou a mulher sentir-se bem e feliz, a fugir de todas as dificuldades desta realidade. Mas o resultado é o contrário na vida do ser humano. As drogas levam o homem a serem viciadas, a serem pessoas viciadas, matando o seu próprio corpo e fazendo assim qualquer coisa para adquirir a droga, como matar, roubar e ser até morto para conseguir a droga por não conseguir pagar o seu vício. Então nos perguntamos, isso é liberdade? Não, isso se chama escravidão. E você ainda pode pensar em pecados como
sexo ilícito, alcoolismo, tomar suprimentos proibidos para ter o corpo todo musculoso e muitos outros tipos de vícios que podem levar à escravidão. E esses vícios são pecados diante de Deus. Agora veja como Paulo ele coloca isto de uma maneira bem clara, mostrando que o homem sem Deus está na escravidão. Romanos 6, verso 6 diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A palavra de Deus diz que quando alguém vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser cometer pecado. Isso se chama escravidão na vida do homem, o homem sem Deus. E Romanos 6,9 ainda fala: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Paulo diz que a morte é a consequência do pecado, e com a morte vem o luto, vem a dor, a solidão e desespero, frutos de escravidão, da desobediência a Deus. Por isso Paulo está dizendo em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Em outras palavras, não deixe o pecado reinar em sua vida, para que ele não exerça poder em sua vida, pois quem vive na prática do pecado é escravo do pecado, não tem outra saída. Como diz Romanos 6,16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo é claro aqui: quem obedece aos seus desejos pecaminosos, ele diz, é escravo do pecado. Quem não vive para Deus é escravo do pecado, e o pecado leva o ser humano à morte, leva o ser humano ao inferno. E Paulo ainda continua mostrando em sua carta aos Romanos esta escravidão. Romanos 6,17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Romanos 6,18: e uma vez libertados do pecado. Romanos 6,19: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Romanos 6,20: éreis escravos do pecado. Romanos 6,22: libertados do pecado. Paulo não deixa dúvida para os crentes que receberam esta carta aos Romanos, e também para cada um de nós e para toda a humanidade. Por natureza nós somos escravos do pecado, por natureza nós somos escravos de Satanás, por natureza nós caminhamos para o inferno, pois por natureza nós praticamos apenas o pecado. Nós somos escravos por natureza. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, todo e qualquer pecado é rebelião contra Deus. Viver cometendo pecado significa não reconhecer o Senhor, o seu Deus, como seu Senhor e Mestre. Foi exatamente isso que aconteceu no paraíso. Adão e Eva não quiseram permanecer debaixo do domínio, do jugo, do senhorio de Deus, e por esse motivo se rebelaram e comeram do fruto proibido. Então Adão e Eva reconheceram o diabo como o seu novo Senhor e Mestre. Agora Satanás é o seu Senhor. Irmão, Satanás, ele é um Senhor cruel, ele é um Senhor terrível. Porém,
como ele se apresenta aos seus escravos, como um senhor tirano, como um senhor cruel, um senhor opressor, um senhor terrível, um senhor que está privando seus escravos de algo bom. Não, pelo contrário, Satanás se apresenta como um senhor amável, benevolente, que entende a sua situação e quer apenas o seu bem. Pensem, por exemplo, no relato da queda. Como foi que Satanás se apresentou a Adão e Eva? Ele chegou criticando a Deus abertamente. Ele chegou falando mal de Deus, das suas regras, do que ele fez. Não, pelo contrário, ele se apresentou gentilmente ao casal. Sua instigação ao casal foi algo muito sutil, e até ele mostrou uma certa preocupação com o casal, talvez insinuando ao casal que Deus estava privando eles, aquele casal, de alguma coisa. Ele mostrou algo para aquele casal, mas mostrou o pecado, a rebelião, como uma autossatisfação na vida deles, algo que vai trazer alegria para a vida do casal, que Deus está privando aquele casal dessas maravilhas. E não, Satanás, ele é muito astuto. Ele é chamado de o pai da mentira e assassino. E um dos motivos é que ele esconde as consequências terríveis do pecado. Ele escondeu o juízo, o castigo, a punição contra a rebelião. Ele apenas disse a Adão e Eva que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso é algo bom. Pense ser como Deus, ser todo-poderoso, onipresente, onipotente, exercer domínio sobre tudo e todos, não ter ninguém dominando sobre eles e muito mais. Isso não parece bom? Isso não parece uma coisa ótima, maravilhosa? É exatamente dessa maneira que Satanás continua reinando sobre os seus escravos ainda hoje. Satanás mostra o pecado como algo que traz alegria, que traz felicidade, uma autossatisfação na vida do homem. É exatamente o que nós vemos os agentes de Satanás pregando na TV, nos rádios, nas músicas, nos filmes, livros, revistas, nas redes sociais. Eles estão pregando que nós temos que satisfazer os nossos desejos para sermos verdadeiramente felizes. Satanás mostra o pecado como algo maravilhoso, mas esconde de nós e de todos a consequência do pecado. Os escravos do diabo não entendem que servir ao diabo é uma escravidão terrível, porque o pecador não pode fazer o que quer, como Satanás diz. Pelo contrário, o pecador, debaixo do domínio de Satanás, faz apenas o que lhe é mandado. Ele executa o que o Senhor manda. Não há liberdade, não há alegria, há apenas morte e desespero. Uma vida longe de Deus, uma vida longe do Deus da vida. Mas Satanás, ele não mostra nada disso. Ele não mostra que o pecador está morto e destituído da graça de Deus. Pelo contrário, ele ensina que Deus ama o pecador de todo jeito, mesmo que ele esteja vivendo no maior tipo de pecado. Satanás criou essa ideia de que você pode servir a Deus da sua maneira, que você serve a Deus conforme os desejos do seu coração. Você não precisa ser compromissado com Deus, nem com sua igreja. Você só precisa ir apenas algumas vezes à igreja e Deus estará feliz, contente com você. Que religião é algo pessoal.
e cada um escolhe a maneira de servir, que Deus conhece seu coração e como Ele ama você, mesmo sem obedecer. Irmãos, essa foi uma das maiores mentiras que Satanás criou neste mundo. E você vai encontrar essa ideia satânica, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas e muitos evangélicos. E todos estão dizendo a mesma coisa que Satanás. Estão fazendo coro com Satanás e dizendo: Deus te ama. Não importa o que você faz, não importa como você vive, mas Deus ama você. Porém, alguém que vive diferente do que Deus ordena em sua palavra é escravo do pecado. Isso mesmo, é escravo de Satanás. Vive para Satanás e não para Deus. Sabe por que é escravo de Satanás? Porque não pratica a vontade de Deus, não quer andar conforme os mandamentos de Deus, mas quer viver conforme a sua vontade. O pecador não sente vontade de ler a palavra de Deus, porque esse é o desejo de Satanás. Não quer orar a Deus, porque esta é a vontade de Satanás. Não quer vir à igreja, porque essa é a vontade de Satanás. Não quer ouvir a pregação da palavra, porque esta é a vontade de Satanás. Não quer ser membro da igreja de Cristo, porque esta é a ideia e a vontade de Satanás. Irmão, Satanás não quer ninguém se comprometendo com Deus, mas ele quer que as pessoas se achem boas e que são amadas por Deus mesmo assim. Porém, isso é mentira. Mentira de Satanás, o pai da mentira. Então, todos aqueles que não vivem para fazer a vontade de Deus são escravos de Satanás, e a ira de Deus permanece sobre eles. Ser escravo de Satanás significa morte e morte eterna. Viver no pecado é uma maldição da escravidão a Satanás. Então você é um escravo de Satanás? A vida que você leva mostra que você é um servo de Deus ou um escravo de Satanás? Irmãos, nós éramos escravos de Satanás e vivíamos assim. Mas o que nos tornamos agora? Este é o nosso segundo e último ponto: a nossa libertação. Irmãos, éramos escravos de Satanás e fazíamos a sua vontade. Estávamos caminhando em direção ao inferno. Não queríamos saber de Deus, de sua palavra, de seus mandamentos, de sua igreja e nada que viesse dele. Mas agora nós estamos aqui no dia do Senhor, em um culto de adoração, e outros estão em casa assistindo este culto. No início do culto nós confessamos que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não é algo totalmente diferente do que éramos no passado? O que aconteceu conosco? Por que essa mudança tão grande em nossa vida? O Catecismo de Heidelberg, ecoando o ensino da palavra de Deus, diz o seguinte: por que você chama Cristo de nosso Senhor? E a resposta é a seguinte: porque Ele nos comprou com o seu sangue, porque Ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. O Catecismo diz que Cristo nos libertou dos nossos pecados e do domínio do diabo. Não somos mais escravos de Satanás. O diabo não tem mais domínio sobre nossas vidas. Cristo agora é o nosso Senhor. Romanos 6:22 diz:
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, nós agora pertencemos a Deus. Somos seus servos. E a palavra servo significa escravo. Isso significa que somos escravos de Deus. Porém, a nossa escravidão a Deus não é igual à escravidão a Satanás. Ser escravizado por Satanás significa que ele está nos levando o pecador à morte. Está levando o pecador ao inferno de fogo junto com ele. Ele quer apenas o mal do seu escravo. Com relação à escravidão a Deus, significa o contrário em tudo. Pois Deus quer apenas o nosso bem. Deus perdoa o pecador e o leva para o céu. Leva o pecador a desfrutar da eternidade em sua presença. Romanos 6, 22 a 23 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto diz que nós fomos transformados em servos, escravos de Deus. Isso significa que nós não temos nada mais a ver com Satanás, mas agora somos escravos de Deus. Ele agora é o nosso Senhor, o nosso dono, o dono de nossa vida, assim como era antes da nossa rebeldia no paraíso. Deus nos restaurou novamente a condição de seus escravos. Ele é nosso Senhor e Mestre por causa de Cristo. Ele nos comprou e nos resgatou dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo com seu sangue na cruz. Por causa disso, meus irmãos, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Assim pertencemos a Ele. Isso significa que devemos fazer o que Ele ordena que nós façamos. Somos seus escravos para servirmos a Ele com todo o nosso ser. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20 diz: porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como servos de Deus, devemos glorificar a Deus em nossa vida diariamente. O motivo de termos Cristo como nosso Senhor é para fazermos a sua vontade. A vontade do escravo é a vontade do seu Senhor. É a mesma coisa com relação a Cristo. Ele é nosso Senhor e devemos fazer a sua vontade e não a nossa. Então você pode até argumentar: mas pastor, éramos escravos de Satanás e agora somos escravos de Cristo. Qual a diferença e qual o motivo da alegria se ainda somos escravos? A diferença é que Satanás queria apenas nos matar e destruir. Satanás não está preocupado com seus escravos. Ele nunca apresenta o pecado como algo ruim e que leva ao inferno. Ele não diz que o pecado leva ao sofrimento eterno. Ele já está condenado ao inferno, que é a prisão de Deus para punir os rebeldes. Ele não diz que o pecado leva ao inferno porque Ele quer que todos sofram juntos com Ele lá na eternidade. Ele pouco se importa com a sua e com a minha vida. Cristo, nosso Senhor, nos libertou das mãos de um tirano terrível e assim nos livrou do inferno. Ele desceu a este mundo caído. Ele se encarnou em nossa carne. Ele experimentou as nossas dores
em nossa natureza, mas sem pecado algum. Depois entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos libertar do inferno. Não existe Senhor igual a Ele. Ninguém faz isto por nós, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, nós louvamos a Ele. Romanos 6,22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Neste verso 22 nos diz o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Em primeiro lugar, Ele nos transformou em servos de Deus. Em segundo lugar, que temos o fruto para a santificação de Cristo em nós. E em terceiro lugar, que Cristo nos deu a vida eterna. O que o nosso Senhor antigo nos ofereceu? Nos ofereceu uma vida cheia de pecado, uma vida onde Ele escondeu as consequências do pecado que leva à morte eterna. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a vida. Romanos 6,23 continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está vendo a diferença em servir a Satanás e servir a Deus? Servir a Satanás significa morte. Servir a Deus significa vida. Qual é o seu Senhor? Cristo ou Satanás? Irmãos, não fomos apenas transformados em servos de Cristo, nós também fomos transformados em filhos de Deus. O nosso catecismo diz: nós somos filhos adotivos de Deus, pela graça por causa de Cristo. Quem é Cristo? É o nosso Senhor amado. E nosso Senhor nos tornou filhos de Deus. Que Senhor maravilhoso! Que Senhor que se preocupa realmente conosco. Irmãos, não existe um Senhor melhor do que este. Abram comigo suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler os versos 14 a 17. Romanos capítulo 8, 14 a 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós que éramos escravos do diabo, agora nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que o que Cristo recebe do Pai, nós recebemos também. Que Senhor faz isto pelos seus servos? O nosso Senhor faz isto por nós. É por esse motivo que nós amamos e vivemos somente para a sua glória. Hoje nós estamos felizes porque recebemos este dom gratuito de Deus. Não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais sob o domínio do diabo. Fomos libertados de tudo isso e transformados em servos. Não somente servos, mas filhos.
filhos que irão morar com o Pai, filhos que irão receber aquilo que o Filho unigênito recebe do Pai. Irmãos, veja que maravilha é servir a Cristo. Ser um escravo de Deus significa receber as bênçãos que Cristo recebe. Não apenas escravos, mas filhos amados, filhos que irão morar com o Pai. Por isso nós podemos chamar Deus de nosso Pai amado, por causa do nosso novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nos consola, é isso que nos leva cada vez mais a nos alegrar em Cristo. É isso que nos leva cada vez mais a fazer a vontade do nosso Senhor. Que Senhor faz isto pelos seus escravos? Que Senhor faz isto? Não existe nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. E é por causa dele, meus irmãos, que nós louvamos e nos alegramos. Que o Senhor nos console durante essa semana com essa verdade. Que o Senhor nos mostre cada vez mais como é bom viver para Ele. Nós que estávamos caminhando em direção ao inferno, agora estamos indo em direção ao céu. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado que o Senhor nos concede graça, que o Senhor nos concede um amor merecido, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, que o Senhor esteja fazendo assim a Tua vontade em nossas vidas, que essa verdade que nós escutamos hoje possa estar em nosso coração, que possamos se alegrar, Senhor, quando nós voltamos para nossas casas, quando nós amanhã tentamos voltar à nossa vida normal, que o Senhor esteja nos alegrando com a Tua palavra, de que somos Teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos livrando de todo mal, não nos deixando, ó Senhor, a praticar o pecado, mas nos guiando com Teu Espírito para o céu de Cristo. Nos ajude, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmão, vamos responder cantando o hino 187. Hino 187, página 115, Louvores a Deus. Então vamos cantar. Louvores a Deus, muito sinceros louvores, tributa minha alma com grande fervor. Só Tu és a fonte de graças, favores, divina promessa.
e vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Este credo que é o resumo da fé cristã da Igreja de Cristo de todos os séculos. Então confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar e vamos dar as nossas ofertas ao Senhor. Então, como foi falado também pela manhã e no aviso, então os irmãos que não estão aqui podem ajuntar suas ofertas e que os diáconos vão entrar em contato com vocês para recolher as ofertas. Essas ofertas que servem para a manutenção do Reino de Deus, como o Ministério da Palavra e também a obra de caridade. Que o Senhor possa estar assim, abençoando a cada um de nós a darmos uma parte daquilo que nós recebemos do Senhor. E durante as ofertas nós vamos cantar o nosso último cântico, Salmo 121A. Na página 42. Então, cantemos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém.
assim chegamos ao fim do culto e também vamos encerrar a transmissão.